Olá pessoal, então vamos retomar nossas aulas, né? Eu vou terminar um exercício da exponencial, só está faltando um lá da apostila, né? E a gente vai dar início à função logarítmica, tá? Dentro dessa aula de hoje, eu quero apresentar para vocês o início da função logaritmo, né? Os conceitos básicos, né? O que é um logaritmo, a gente definir isso, né? Poder entender aqui o que a gente está procurando quando a gente trabalha com logaritmo. Bom, no final da aula, eu espero que vocês entendam isso. Fazer alguns cálculos com log, cálculos simples, para entender como funciona. A condição de existência de um log e alguns exercícios, né? A condição de existência é importante porque até na SpaceX já caíram questões a respeito disso. Então é bom a gente estar atento. Então vamos iniciar nossos estudos. Então, pessoal, a última questão de exponencial da apostila, né? Vamos resolver logo. Ele quer saber qual é o maior número natural n. Olha bem, número natural, tá? Deixa eu marcar aqui, para a gente não esquecer disso. Número natural n. Então, n não é um número fracionário, não é um número com raiz, não é um número negativo, ele é um número natural, tá? É importante falar isso porque às vezes dá para resolver por tentativa, né? Com alguma ideia lógica, e às vezes a gente está tentando 1000 cálculos, quando na verdade a coisa é mais simples. Tal que essa expressão aqui, ó, seja verdadeira. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 3 vezes um monte de 10 aqui, vezes um monte de 10 elevado a n, isso é menor que 20 elevado a 20. Como 20 elevado a 20 é impossível de ser feito na prova, né? E não é base 10, a gente tem que usar algum raciocínio aqui, lógico. Então, vamos lá. A primeira parte aqui é fácil de perceber que a gente tem bases iguais num produto, a gente pode somar os expoentes. Isso é menor que tal. E 20, a gente pode abrir o 20 assim, ó. 2 vezes 20, ó. Porque aí vai aparecer a base 10, ó. A base 10 é comparável. Que a gente vai ter isso aqui, ó. (2 a 20 vezes 10 a 20. Veja bem, se os dois lados tivessem base 10, o problema acabaria agora. Se dos dois lados a base fosse 10, o lado esquerdo já é base 10. O lado direito tem uma parte que é base 10, um fator que tem base 10, e o outro fator que tem base 2. O nosso problema aqui é esse cara. Esse cara aqui, a gente não sabe ainda o tamanho dele. Se a gente puder transformar isso aqui numa base 10, seria o ideal, mas a gente não consegue transformar isso aqui numa base 10. Porém, a gente consegue estabelecer qual é a potência de 10 menor, mais próxima dele menor, e qual é a potência de 10 que é um pouco maior. Isso a gente consegue estabelecer. Do tipo assim, ó, eu sei, né, todo mundo sabe, né, eu não, nós sabemos, por exemplo, isso aqui é um exemplo, tá? Nós sabemos, por exemplo, que 2 elevado ao cubo, que é 8, ele é maior que 10 elevado a 1, por exemplo, 10 elevado a 0, e é menor que 10 elevado a 1. Um exemplo. A gente sabe que 2 elevado à quarta, ele é maior que 10 elevado a 1, e ele é menor que 10 elevado a 2. Então, é isso que a gente tem que tentar enxergar. Qual é o máximo, qual é a situação que 2 elevado a 20 está? Ou seja, se a gente conseguir enxergar isso aqui, ó, 10 elevado a quanto aqui, e 10 elevado a quanto aqui, ó. Porque a gente vai pegar esse 2 elevado a 10 e transformar ele não é transformar, mas vai perceber qual é a potência de 10 anterior a ele, que se colocado aqui, daria para matar a questão aqui. E se pegar a outra iria passar, no caso aqui o y. Então, esse 2 elevado a 10, não, a 20, né? Ali é 20. Deixa eu só colocar aqui um 20. Aqui não é 10. Aqui é um 20. Tá? Então, 2 elevado a 20 está entre 10 elevado a x e ele é menor que 10 elevado a y, né? Sabendo que x é o máximo possível e y é o menor possível, né? Seria
o consecutivo de x, na verdade aqui seria o lugar do y, aqui a gente poderia até trocar esse y por x mais 1. São números naturais, então a gente poderia pensar assim. Porque aqui é sempre consecutivo, ó, 0 e 1, 1 e 2, x e x mais 1. Ó. Então vamos lá, se a gente descobrir qual é o 10 elevado a x que está antes, maior possível, antes de 2 a 20, a gente mata a questão. Veja bem, vamos por uma comparação simples. Nós sabemos que isso aqui, 2 elevado a 20, nós sabemos que é 2 elevado a 10 vezes 2. Isso aqui é 2 elevado a 10 elevado a 2. Então, a gente sabe que 2 elevado a 20 é 2 elevado a 10. Poderia ter feito até mais rápido, né? Tá, vocês entendem. 2 elevado a 10, 2 elevado a 10. Só que 2 elevado a 10, a gente sabe que é 1024. E a gente sabe que 3 ao cubo é 1000. Ora, então 2 elevado a 10 é muito próximo de 10 ao cubo. Muito próximo. Não é a mesma coisa, mas é muito próximo, tá? Então o que acontece? 2 elevado a 10 é 1024. 10 elevado ao cubo é menor, então a gente pode escrever assim, ó, 2 elevado a 10 é um pouco maior que 10 elevado ao cubo. A gente pode escrever isso, não pode? E se a gente levar os dois lados ao quadrado, se a gente levar os dois, e é bem por pouco isso, e se a gente levar os dois lados ao quadrado, a gente pode dizer que 10 elevado a sexta é menor que 2 elevado a 20. Por um erro, claro, tem uma diferençazinha assim, mas não é tão longe. Mas a gente tem certeza que 10 a sexta é menor que 2 a 20. Ora, como a gente tem que ver qual é o consecutivo aqui, e 10 elevado a sexta é o que mais perto a gente tem de 2 a 20, então é fácil entender que o próximo só pode ser 10 a sétima. Então, 2 elevado a 20 está entre 10 a sexta e 10 a sétima. Ou seja, se eu colocar aqui 10 a sétima, se eu colocar aqui 10 a sexta, eu vou ter um limite inferior. Ou seja, esse cara aqui, se eu colocar 10 a sexta aqui, ele ainda vai ser menor do que isso. Vai ser menor do que isso aqui. Então, a gente pode escrever assim, ó, 2 a 20 A gente pode dizer que 2 a 20 está entre, olha só que legal, está entre 10 a sexta, está entre 10 a sétima. Se eu multiplicar por 10 a 20, não muda nada. Então, vou multiplicar por 10 a 20 aqui, 10 a sexta, 10 a 20 aqui, 2 a 20, que é o que a gente tem ali, e 10 a sétima aqui, 10 a 20. Então, eu multipliquei essa inequação aqui, ó, e não muda sinal, por um número grande, que é 10 elevado a 20. Aí, agora, o que acontece? Aqui eu tenho 10 a 26, é menor que 2 a 20 vezes 10 a 20, que é o nosso númerozinho lá. Isso aqui é menor que 10 a 27. 10 a 27. Pessoal, a gente percebe aqui que a maior potência de 10 que não ultrapassa esse cara aqui, a maior potência de 10 que está abaixo dele é 10 a 26. Essa é a maior potência de 10 que não ultrapassa esse número que a gente tem aqui. Logo, essa soma aqui, ela tem que ser menor que 26 ou igual. Então, olha só, essa soma aqui tem que ser igual a 26 ou menor. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a soma 1 mais 2 mais 3 mais n, ela tem que ser menor, podendo ser até igual a 26. Porque se ela for igual a 27, já vai dar problema, ela já vai ser maior do que essa soma aqui, do que esse produto aqui, tá? Então, olha só, aí aqui a gente pensa assim, vou resolver por PA, é uma soma de PA, não precisa. Vamos lá, se a gente tiver só 1, vai dar 1. Se a gente pegar 1 mais 2, vai dar 3. Porque a gente quer saber qual é a soma que seja menor ou igual a 26. E o último número é o n. O último que aparece aqui é o n. Ó. Se a gente fizer a soma 1 mais 2 mais 3, isso é igual a 6. Então, a gente está no 3 e ainda está menor do que 6, 26.
Aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10. E 10 ainda não é 26. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 é igual a 15. E tudo isso aqui é menor que 26, ó. Menor ou igual a 26, ó. A gente tem que procurar o máximo daquele n ali, ó. Aqui, ó, menor que 26. Agora, deixa eu só levantar um pouquinho aqui, ó. A gente tem agora, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 é igual a 21. E 21, aqui é 26, é menor ou igual a 26 ainda, ó. Agora, se a gente pegar o próximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a gente vai chegar em 28, ó. E 28 não é menor que 26, ó. Então, essa aqui é falsa para a gente já. Então, o maior valor que o n pode assumir, ó, aliás, é isso, o maior valor é o 6, ó. N é igual a 6, porque ele quer saber qual é o último número dessa somazinha aí. Então, a gente tem aqui, ó, 6, ó, letra A, tá? Então é isso, a gente corrigiu todas as questões da apostila. Voltamos então na próxima aula com a parte de logaritmo já, tá? Então até mais. Então, pessoal, antes de dar início ao estudo das funções logarítmicas, vamos entender o que é um logaritmo, tá? Antes de tudo isso. E para isso eu coloquei aqui dois questionamentos, para a gente poder pensar um pouquinho, tá? Vamos responder aos dois. O primeiro é o seguinte: ao elevar 5 a um determinado número, obtemos 25. Que número é esse? Se a gente fosse resolver essa questão, a gente teria que montar ela assim, né? Ao elevar 5 a um determinado número. Como a gente não sabe qual é o número, a gente ia pensar no x, né? Então, ao elevar 5 a um número, a gente iria obter 25. Qual é esse número? Ora, é fácil de perceber que se 5 está elevado a x, e o 25 também pode ser transformado na base 5, né? Numa potência de 5. Agora, por comparação, a gente descobre que o x ele é igual a 2. O que é o 2 para a gente? O 2 é o logaritmo. A gente chama o 2 de expoente, né? Mas como a gente estava buscando esse 2, então o 2 é o logaritmo, tá? O logaritmo de 25. É o logaritmo de 25 na base 5. E a gente escreve isso assim, ó. Log de 25 na base 5 é igual a 2. Então, observe que 2 é o expoente que a gente procurou, que tem que elevar o 5 para dar 25, né? 2, ou então a gente poderia pensar assim, né? 2 é o expoente. Então, peraí que eu já vou fazer um comentário. É o expoente de 5, né? Que é a base. Que resulta em 25. Então, a primeira ideia que vocês têm que ter é o seguinte: logaritmo e expoente é a mesma coisa, tá? Então, a gente está relacionando então essas duas ideias, logaritmo e expoente. Quando a gente procura um expoente, a gente procura um logaritmo. Uma outra questão aqui para a gente resolver, né? Ao elevar 81 a um determinado número, obtemos 9. Peraí, ao elevar 81 a um determinado número, obtemos 9. Qual é esse número? Ora, a gente sabe que o 81 se transforma na base 9. 9 ao quadrado dá 81. Isso é igual a 9. E a gente vai ter 9, 2x, elevado a 2x é igual a 9. E aí, por comparação, né, bases iguais, expoentes iguais. Do lado de cá tem 1, então vai ficar 2x é igual a 1. E a gente vai ter x é igual a 1 sobre 2.
Bom, então, o que é o meio? Meio é o logaritmo de 9 na base 81. A gente poderia escrever assim, log de 9 na base 81 é igual a 1 sobre 2. Ou 1 sobre 2 é o expoente de 81, que é a base que resulta em 9. De novo, a relação aqui direta, logaritmo expoente. Então, essa é a primeira ideia que eu gostaria que vocês guardassem. Quando a gente procura o logaritmo de algo, a gente está procurando o expoente da base, que ela deve ser elevada àquele número, né, para obter o logaritmando, que a gente vai ver depois, que é o resultado ali, tá? Então, o log, o resultado não, é o número. Log de um número numa base é o expoente, que a gente chama de logaritmo, tá bom? Então, a gente já retorna com mais um assunto para a gente poder adiantar o conteúdo hoje. Então, pessoal, vamos ver a função logarítmica, como é que a gente define o logaritmo, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar assim, dados, eu vou restringir algumas ideias aqui, tá? Então, vamos lá, dados, A e B reais, e o A diferente de 1, porque eu vou usar o A como base, tá? O logaritmo, que é o expoente, o logaritmo de B na base A é o número real x. Espera aí que eu já vou reduzir tudo isso. Tal que esse A, que é a base elevada a x, gere o número B, tá? Ou seja, log de B na base A é igual ao x, se e somente se esse A elevado a x resultar no B, tá? Alguns exemplos disso daqui, né? Alguns exemplos disso aqui. Imagina o log de 36 na base 6. O resultado disso tem que ser o quê? 2. Porque o 6 é a base elevado a 2, tem que dar 36. Deixa eu levantar aqui um pouquinho a tela. Tá? Um outro exemplo, log de 1, o número 1, numa base qualquer, numa base 5. Isso aqui vai ter que dar 0, pois 5 elevado a 0 dá 1, tá? Um outro exemplo aqui, um log de 1 terço na base 9 é igual... 1 terço na base 9 é igual... Espera aí. Tem um corte aqui. Tá. Agora mais um. Log de 1 nono na base 3 é igual a menos 2. Pois 3 elevado a menos 2 é igual a 1 nono. Pessoal, eu vou passar agora 3 ideias para vocês, importantes, tá? Para que a gente tenha
como nota, tá? Deixa eu colocar aqui. Notas. Nota número 1, né? É o seguinte. O B, ele tem que ser maior que 0. O B é o númerozinho que vem depois do log de B. O B tem que ser maior que 0. Pois, imagina um problema desse aqui, ó. Imagina você ter um log de menos 8 na base 2. E aí você quer descobrir o x. Você percebe aqui que o B sendo negativo vai dar um problema. Isso aqui não tem solução. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui não tem solução. Não tem solução. Por quê? Veja bem, se você pegar o 2 e elevar a x, você vai ter que tentar achar o menos 8. E você sabe que 2 elevado a x, é sempre maior que 0. Para qualquer x real. Então, não tem solução. Então, o B não pode ser negativo porque vai acontecer esse tipo de restrição, tá? Agora, uma outra notinha aqui, ó. Uma outra notinha. Deixa eu levantar aqui. A, que é a base, A também tem que ser maior que 0. E o A, ele tem que ser diferente de 1. Isso eu coloquei lá na definição. Depois eu desço e a gente vê lá de novo, tá? Por quê? Pois, vamos colocar aqui um exemplo. Pois, se você tentar calcular o log de B na base 1 igual a x, olha só, se você colocar 1 no lugar do A, no caso, a base, né? Vai acontecer isso aqui, ó. Você vai ter 1 elevado a x igual a B. Ora, a gente sabe que 1 elevado a qualquer expoente é B. Então, a gente sabe que isso daqui vai gerar o B igual a 1 o tempo todo. Então, quando a base é 1, então não tem o que procurar no B. O resultado vai ser sempre 1 para qualquer x que pertence aos reais. Então, por isso que a base não pode ser 1. E também a base não pode ser negativa por causa disso aqui, ó. E, vou colocar um exemplo aqui. Log de 8 na base menos 2 é igual a x. Imagina uma base negativa, olha o que vai acontecer. Vai acontecer isso aqui, ó. A gente vai ter o menos 2 elevado a x, e isso tendo que dar 8. Ora, esse número é positivo e aqui é negativo. Os expoentes que podem entrar aqui para dar positivo são os expoentes pares. Então também não vai ter solução. Observa que isso aqui não tem solução, tá? Então, por isso que não pode o B, que é o logaritmando, ser negativo, nem a base ser 1 e nem a base ser negativa, tá? Ficam aí essas anotações para que vocês percebam. E o 0 também não, né? Imagina o 0, né? Porque sendo maior que 0, o 0 não pode. Mas por que o 0 não pode? Veja bem, se você tem log de B na base 0, isso aqui é igual a x, então, na verdade, o que acontece aqui é que 0 elevado a x tem que dar B. Ora, então a gente chega na conclusão que B é sempre 0 para qualquer x que pertence aos reais, o que torna a lógica aqui sempre voltada para o x, tá? Você não tem uma variação, é uma constante isso daqui. E também, se a gente quiser anotar uma quarta ideia, o log, né, de 0 aqui, ó, na base A, é igual, por exemplo, a x. De novo vai acontecer isso aqui, ó. A elevado a x tem que dar 0. Ora, para A elevado a x dar 0, então a base A, ela tem que ser 0 o tempo todo. Para qualquer x que a gente coloque. Então é algo também que não tem um significado para a matemática, tá? Fica sendo uma constante. Então a base ser sempre nula. Então não tem para que isso aqui, tá? Então vamos retornar daqui a pouquinho para ver a nomenclatura de um log. Bom, nomenclatura então, tá? A gente tem o seguinte, x ele é igual ao resultado de um log de B numa base A. Isso a gente acabou de escrever lá atrás. Essa aqui é bem rapidinha, só para passar uma ideia para vocês. O que é o B? O que é o B para a gente? O B, pessoal, ele vai se chamar logaritmando, tá? Logaritmando. Ou
antilogaritmo. Antilogaritmo. Então, quando a gente for procurar o antilogaritmo, a gente está procurando o b, que é o número que vem depois do log, tá? Agora, qual é o nome que a gente dá para esse carinha aqui, ó? Esse camaradinho aqui, a gente já viu lá atrás, eu já comentei, ele vai se chamar base do logaritmo, tá? E o nome desse camaradinho aqui, que é o x, esse camaradinho aqui que é o x, ele vai se chamar logaritmo. Tá? Então é isso aí, as nomenclaturas que a gente tem que ter é log de um número, esse cara também é conhecido como número, o b, log do logaritmando na base b é o resultado x, que é o logaritmo, tá bom? Então voltamos já já com cálculos de logaritmos, para a gente começar a ter ideia. Bom, agora vamos ver alguns cálculos de logaritmo, tá? Aqui a gente tem, ó, determine o valor de x sabendo que x, que é o que a gente está procurando, é igual ao log de raiz de 2 elevado à terceira na base 1/8, né? Eu vou resolver isso aqui de duas maneiras, tá? Uma usando toda a técnica possível e a outra é a gente trabalhando com uma lógica que é bem mais rápida, tá? Então vamos lá. O que a gente aprendeu de log? A gente aprendeu o que de log? A gente aprendeu isso aqui, ó. Que se a gente tem um x, deixa eu trocar a cor. A gente aprendeu de log o seguinte, que se a gente tem um x e esse x é o log de um número b numa base A, a gente viu que isso aqui vai acontecer, claro, respeitando as condições de existência, se o a elevado a x, quer dizer, o a, que é a base, elevado ao expoente x, gerar o número b. Usando essa ideia, então, vamos pegar esse cara aqui, ó. X é igual a log de 1/8, aliás, na base 1/8, na verdade, de raiz de 2 elevado ao cubo. Bom, isso daqui vai ser a mesma coisa que 1/8 é a base, passa para o outro lado, ó. E vai ficar aqui, ó, raiz de 2 elevado ao cubo. Aí ficou parecido com exponencial, né? E aí, como é que a gente resolve a exponencial? Aqui o 8 é 2 ao cubo. 2 ao cubo elevado a x, né? Eu coloquei ali errado. É um x aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui é um x. Tá? Então, aqui fora a gente vai ter x. E aqui a gente vai ter 2 elevado a 1 sobre 2, que é a raiz, elevado a 3. O que a gente tem que tentar fazer na exponencial? Igualar as bases, né? Então, vamos lá. Aqui 2 vai ficar elevado a menos 3. Isso vai ficar elevado a x. Isso aqui é igual a 2 meio vezes 3, 3 sobre 2. Aí aqui a gente pode multiplicar também. 2 elevado a menos 3x é igual a 2 elevado a 3 meios. Bases iguais, expoentes iguais. Então, menos 3x igual a 3 sobre 2. Dá para dividir os 2 por 3, né? E a gente vai ficar com x, né? Se dividir os 2 por 3, sobra menos x, passa o negativo para o outro lado, fica menos 1 sobre 2. Então, esse é o valor de x que a gente estava procurando. Agora, deixa eu passar uma dica para vocês. Algumas ideias aqui, ó. Então, vamos lá. Dicas. Então, como é que a gente poderia resolver isso um pouquinho mais rápido, já que a gente está trabalhando com essa ideia aqui? Observe o seguinte, pessoal. Quando você tem... Isso é uma dica, tá? Quando você tem... Depois vocês vão aprender isso aqui como uma propriedade, mas de qualquer maneira é melhor aprender desse jeito que eu vou mostrar, tá? Log de b elevado a um expoente x, né? E na base a e o a elevado a um expoente y. Você sempre pode pegar o expoente do b e dividir pelo expoente do a. E multiplicar pelo log de b na base a. Você sempre pode fazer isso, tá? Pegar o expoente do x e dividir pelo expoente do a. Aí, se o b for igual ao a, se acontecer do b ser igual ao a,
Então a gente vai ter isso aqui, x sobre y log de A na base A. Ou de B na base B, tanto faz. Porque eu estou colocando a condição se o B é igual a A. Então, quando a gente tem log de números iguais, desde que eles atendam às condições de existência do log, o resultado disso tem que ser o quê? 1, né? Porque 1 é o expoente do A, lá da base, para gerar o A. Então, esse resultado aqui, ele sempre vai dar o número 1, respeitando as condições de existência. Tá? Então, a gente tem aqui que x sobre y vezes 1 é a mesma coisa que x sobre y. Então, a gente sempre pode usar essa ideia aqui, sempre. Aí você fala, tá, e como é que eu poderia usar aqui? Veja bem, você nota aqui que o 8 ele vai se transformar numa potência de 2, 1/8. E o 2, raiz de 2, também se transforma numa potência de 2. Então, a gente poderia enxergar esse mesmo exercício assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Quem é x? X é log de 1/8. Quem é 1/8? É 1 sobre 2 à terceira. Quem é raiz de 2? É 2 elevado a meio. Tudo isso elevado a 3. X é igual log. Esse 2 elevado à terceira é o 2 elevado a menos 3. É a mesma coisa. E aqui é o 2 elevado a 3 meios. Observe que 3 meios é o expoente do 2 aqui. E menos 3 é o expoente do 2 aqui. Usando aquela regrinha, isso aqui vai ficar assim, ó. Esse cara dividido por esse. Ou seja, 3 meios dividido por menos 3. Vezes log de 2 na base 2. Como esse resultado de log de 2 na base 2 é 1, então o que sobra é o que está na frente aqui. Vamos repetir a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. Ora, dividindo aqui, 3 por 3 e sobrando negativo, o resultado é menos 1 meio. Tá? Que é o mesmo resultado anterior. Então, a dica, pessoal, e é uma dica legal, porque agora parece assim, meio bobinha e tal, mas quando você tem um número elevado a um expoente e a base tem um número elevado a outro expoente, e eles sempre têm expoentes, sempre. Você pode dividir o x pelo y, colocar na frente, vezes o log do que sobra. Se as coisas são iguais, o resultado é 1, tá? E aí sobra o que está na frente, que é justamente a divisão do expoente pelo expoente. É uma dica legal, tá? Até mais, a gente já volta. Então, pessoal, vamos resolver mais um probleminha aqui envolvendo o cálculo de logaritmo, tá? Quanto vale k se log de 81 na base k é igual a 4? Bom, de novo, vamos relembrar. A gente sabe que quando a gente tem um log de um número numa base qualquer, e esse resultado é x, então isso acontece, vai ser uma verdade se o a elevado a x der o b. Ou seja, a gente pega esse cara aqui, ó, e transforma ele na base desse cara aqui. Bom, então, de novo, vamos lá. A gente tem log de 81 na base k. Isso aqui é igual a 4. Isso aqui, então, vai dar o k embaixo do 4 aqui, ó, é igual a 81, tá? Agora, para resolver esse problema, o expoente é 4, né? A gente poderia pensar assim, né? Eu sei que k, a quarta, ele é k ao quadrado, é k2 vezes 2, assim. E aqui a gente tem 81. E aí a gente pode transformar isso aqui num produto, assim, ó. E a gente vai ter isso aqui. Aí o que acontece? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Tá. Aí o que acontece? Esse k ao quadrado aqui, ele passa para o outro lado. Ficaria assim, ó. Mais ou menos raiz quadrada de 81. Que vai dar k ao quadrado é igual a mais ou menos 9. Mas a gente sabe que k ao quadrado, ele é maior do que 0. Logo, k ao quadrado aqui, ele é igual a 9. Aí, de novo, a gente vai na mesma historinha. Ora, se k ao quadrado é igual a 9,
Então, a gente sabe que K é igual a mais ou menos raiz de 9. O que vai dar K é igual a mais ou menos 3. Porém, esse K, ele é a base aqui, ó. Ele é a base. E a base, a gente viu lá atrás que ela tem que ser maior do que 0 e a base ela tem que ser diferente de 1. Ora, se a base é maior do que 0, então a condição dela é eu tenho que ser maior que 0. Então a base K só pode ser 3. E essa é a solução do nosso probleminha, tá? Então o número K aqui tem que ser 3 para que isso aqui dê certo. Tá joia? Então vamos voltar. Vamos falar agora com mais profundidade sobre as condições de existência dos logaritmos. Eu já comentei com vocês, pela definição lá atrás de log, que o logaritmando, que é o número que vem depois do log, aí vem um númerozinho ali, né? Ele precisava ser maior do que 0. Apresentei alguns modelos, por que ele não poderia ser 0, ou por que ele não poderia ser negativo. Porém, e a base também, né? Apresentei para vocês que a base ela tem que ser positiva, na definição, eu já comentei isso. Só que alguns problemas, inclusive que caem na SpaceX, já caíram, inclusive, eles já cobraram bem de forma direta isso daqui. E é o que a gente vai ver agora, tá? Então vamos definir bem direitinho as condições de existência dos log. A gente já viu que um log é de uma base, de um número numa base A, ele é igual a x se e somente se o a elevado a x for igual a b. Isso a gente já viu várias vezes. Aí a condição aqui é que o b ele seja maior do que 0, o a seja maior do que 0 e o a não seja 1. Você observa aqui que são 3 as ideias, tá? Então, b maior que 0, a maior que 0 e a não é 1. Um exemplo. Vamos imaginar que a gente tem aqui um log de menos 36 na base 6. Eu já montei lá atrás alguns modelinhos para vocês, mas só para alertar de novo. Se aqui fosse x, isso aqui vai acontecer se, e somente se, 6 elevado a x for igual a menos 36. E eu já mostrei para vocês lá atrás que não existe 6 elevado a x que dê negativo, porque a gente sabe que o resultado disso é sempre positivo. Então a gente pode concluir, portanto, não existe, né? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Não existe x real que satisfaça essa igualdade aqui, né? Pessoal, vamos resolver duas questões que tratam de condições de existência, tá? Então vamos lá. Que é bem parecida com todas as que vocês vão resolver daqui para frente. Então vamos lá. A gente tem aqui log de x mais 6 na base x mais 4 e ele quer saber quais são os valores de x para que exista esse log, né? Então a gente faz assim, ó. Primeiro, o logaritmando que é x mais 6, ele precisa ser maior do que 0. Logo, x é maior que menos 6. Segundo, a base também precisa que x mais 4 seja maior que 0. Logo, x tem que ser maior que menos 4. Terceiro, são 3 ideias. A base de novo. É necessário que x mais 4 seja diferente de 0. Logo, x tem que ser diferente de menos 4. Aliás, perdão. Vou botar aqui. Pessoal, deixa eu botar aqui. Tá, terceiro. A base, a gente precisa ter x mais 4 diferente de 1. Logo, isso aqui é diferente de menos 3.
Menos 3. Aí, como é que a gente vai juntar todas essas ideias? A gente vai juntar assim, ó. 1 é um intervalo. 1 é x maior que menos 6, tá? X maior que menos 6. O 2. O 2 é x maior que menos 4. E o 3? É x diferente de menos 3. Então, vamos construir uma linhazinha aqui. Uma linhazinha aqui. E uma linhazinha aqui, ó. Para cada um deles. É a reta real. E aqui a gente vai marcar o menos 6. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou marcar, depois eu apago, tá? Então, vou marcar aqui, ó. Aqui o menos 6. O menos 4 um pouquinho para a direita. E o menos 3 um pouquinho para a direita. Um pouquinho. Então, vamos apagar aqui rapidinho. Só um pouquinho. Tá? Tirar aqui. Tirar aqui. Tirar aqui. Então, vamos lá. A gente sabe que é maior que menos 6. Então, o menos 6 está fora. E o que vem depois dele está dentro. É maior que menos 4. Então, o menos 4 está fora. E o que vem depois dele está dentro. Aqui é diferente de menos 3. Então, tudo está dentro e só o menos 3 está fora. E agora o que a gente precisa fazer? A interseção, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai pegar 1, fazer a interseção com 2, fazer a interseção com 3. Isso aqui vai dar uma reta. Assim, né? Deixa eu pegar a régua aqui, só para baixar aqui uma... Então, aqui vai baixar uma linhazinha auxiliar, colocar ela aqui. Aqui vai baixar uma linhazinha auxiliar. E aqui vai baixar uma linhazinha auxiliar para a gente poder perceber o que passa, tá? O que se passa. Então, vamos lá. Aqui a gente vê. Como é interseção, é só o que é comum. Então, vamos lá. O que é comum em todos, né? Aqui não tem vermelho, aqui tem vermelho. Então, não tem comum aqui em todos. Aqui esse azul não é comum aos vermelhos. Aqui tem comum, vermelho, vermelho, vermelho. Então, eu vou baixar aqui esse menos 4. Deixar ele menos 4 aqui, depois eu apago e coloco. E aqui o menos 3, ele é aberto aqui, ó. Fechado, fechado, mas ele tem que ficar aberto aqui, ó. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Aqui vai ficar transparente, clarinho, clarinho, né? Então, a gente tem isso aqui. Esse cara não está dentro. Esse cara não está dentro. E a solução, então, é essa aqui, ó. Aqui tudo está dentro, entre 4 e menos 3. Menos 4 e menos 3. E tudo aqui está dentro depois do menos 3. Bom, como é que a gente pode escrever essa solução, né? A gente pode escrever ela assim, ó. X é real, tal que x é maior que menos 3 e x é diferente, aliás, x é maior que menos 4 e x é diferente de menos 3. Tá? É assim que a gente escreve a solução desse probleminha, tá? Então a gente já volta com mais uma ideia. Bom, vamos ver mais um exercíciozinho de condição de existência, tá? Então, vamos lá. Determine os valores de x de modo que esse log ele exista, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente pode pensar no logaritmando, tá? Logaritmando. Logaritmando. O logaritmando é x ao quadrado menos 5x mais 6 e ele precisa ser maior do que 0.
resolvendo isso daqui, tá? Se você for lá procurar as raízes, tu vai achar 2 e 3, né? As raízes aqui, raiz 1 dá 2, ou a raiz 2 dá 3. Aí você pega isso daqui e joga lá no eixo. 2 e 3. Aí vai colocar o sinal mais, menos e mais, né? Porque o dominante aqui é positivo, ó. Então esse aqui também é positivo. Aqui é uma raiz simples, troca. Aqui é uma raiz simples, troca. E a gente quer saber o intervalo maior do que zero, então a gente quer saber para a direita e para a esquerda. Como não tem o igual, então vamos apagar aqui o local do igual. Então aqui é aberto e aqui é aberto, tá? E a gente vai ter então aberto aqui. Então, menor do que 2 e maior do que 3. Aí no 2, vamos trabalhar a ideia da base. 2, a gente vai pensar na base. A base, ela precisa, base aqui em x menos 2, ela precisa ser maior do que 0 também. Aqui é fácil, né? X tem que ser maior do que 2. E por último, a terceira ideia é que a base, ainda a base, ela não pode ser o número 1. Não pode ser o número 1. Logo, x é diferente de 3. Então, baseado nessas três ideiazinhas, vamos lá, vamos levantar aqui. A gente vai, então, montar nossas linhazinhas aqui e marcar os intervalos. 1, 2 e 3. Tá? Então, vamos lá. Marcar daqui para cá. Marcar daqui para cá. Opa. E marcar daqui para cá. Bom, na primeira eu tenho que repetir aquilo ali, né? É diferente de 2 e de 3. Então, vou colocar aqui o 2. E vou marcar aqui o 3. Em algum lugar aqui. Tá? 3. De novo eu vou desenhar aquela linha lá e eu apago já já. Peraí. Aqui. Pra cá. Tá? Aí vamos só dar uma apagadinha aqui. Esse cara não tá dentro. Esse cara não tá dentro. E aqui é aberto. E aqui é aberto. A 2 é maior do que 2. Então, a 2 a gente pode pegar aqui, ó. Maior do que 2. Aqui assim, ó. O 2 está por aqui, né? Espera aí que eu já vou colocar o 2. Tá. Vamos apagar aqui. Aqui também é aberto. E aqui está o nosso 2. E a outra é diferente de 3. Então, a outra é tudo. É tudo. E não tem o 3 dentro. Tá? Vamos apagar aqui o 3, aqui assim mais ou menos. E vamos deixar o 3 aberto aqui. 3 aqui. Agora a gente precisa construir uma outra linha. Que é a linha da interseção 1. Interseção com 2. Interseção com 3. Então essa linha aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Vamos pegar nossa reguinha aqui para descer. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui. A gente vai dar uma olhadinha aqui. A gente vai dar uma olhadinha aqui também. Então vamos lá. Se é a interseção que a gente quer pegar o intervalo que está em todos, né? Intervalo comum. Aqui tem vermelho, aqui tem vermelho, aqui tem azul, então não passa nada. Aqui tem azul, então não passa. Aqui vermelho, vermelho, vermelho. Então aqui passa tudo aqui, ó, daqui para frente. Tá? O 3 é aberto, então o 3 fica fora. O 3 fica fora. Então a gente tem aqui, ó, o 3 aqui, ó. A solução dessa questão é assim, né? X
pertence aos reais, tal que, né? Tal que esse x seja maior do que 3. Tá? Então a gente já volta para encerrar essa aula de hoje. Então, pessoal, para encerrar, vamos resolver só mais uma questão. Essa caiu na FGV, né? E ela fala assim, a função f é um log, aí tem uma expressão do segundo grau ali, tem um k atrapalhando a nossa vida, é definida para todos x reais. Então, ela é definida para todos x reais. Quem é definido para todos x reais? A função. E quem é a função? É um log. Então, se o log é definido para todos x reais, aquele logaritmando ali, que é aquela expressão toda, x ao quadrado menos 6x mais 2k mais 1, ela tem que ser sempre positiva, né? Então, o que o problema quer dizer? Ela é definida para todo x reais, todo x real, significa que essa expressão aqui, ó, essa que eu estou marcando aqui agora, ela tem que ser sempre maior do que zero. Sempre maior do que zero. Agora, veja bem, o x ao quadrado, ele já tem coeficiente dominante igual a 1. Então, ela já tem concavidade para cima. Se ela tem concavidade para cima, a gente só não pode permitir que ela toque no eixo x. E para ela não tocar no eixo x, a gente precisa fazer com que x ao quadrado menos 6x mais 2k mais 1, ela nunca toque o eixo x. E para ela nunca tocar o eixo x, eu vou chamar essa função de g de x, tá? Porque é uma outra função dentro da função f, né? Então, a gente não pode permitir que ela toque o eixo x. E para ela não tocar o eixo x, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o delta dela negativo. Se o delta dela for negativo, ela não toca o eixo x. E se ela não toca o eixo x, como ela já tem a concavidade dela voltada para cima, então ela vai ter as imagens todas positivas. E é isso que o problema pede, imagens positivas para que o log ele exista, tá bom? Então vamos lá, calcular o delta maior que zero. Quem é o delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ele só tem que ser, perdão, menor do que zero, né? Então quem é o b? O b é menos 6, então vai dar 36 menos 4. Quem é o a? O a é 1. Quem é o c? O c é o tal do 2k mais 1. Tá vendo? A questão é fácil, né? Mas esse entendimento, né, é que é importante. Então aqui a gente vai ter 36 menos 4, 2k mais 1 é menor do que zero. Vamos dividir tudo por 4? Se a gente dividir tudo por 4, a gente já dá uma eliminada num produto ali. Então aqui vai ficar 9, esse 4 vai embora, então a gente vai ter menos 2k mais 1 menor que zero. Agora vamos trocar o sinal aqui dentro, vai ficar 9 menos 2k menos 1 menor do que zero. Aí a gente vai ter 8 menos 2k menor do que zero. Vai ficar menos 2k menor que menos 8. Ou troco o sinal de todo mundo, ou passo o menos 2 dividindo. Vamos passar o menos 2 dividindo? Isso é importante? É importante e tem que tomar cuidado. Passei o menos 2 dividindo. Tem algum problema? Tem. Qual é o problema? Tem que mudar esse sinal aqui, ó. Pessoal, ou a gente multiplica tudo por menos 1 e altera o sinal, ou a gente passa o número negativo dividindo e muda o sinal. Então, k tem que ser maior do que 4. Tá? E k é maior do que 4. Vamos voltar lá. Aonde? Aqui, ó. Não poderia ser igual a 4, porque senão ia tocar. E se toca, então ia ter valor aqui para dar zero. E se der zero, logo o log não existe. Mas o log tem que existir para todo x real. Então é isso. Ficamos por aqui, tá? Tenha uma boa noite. Amanhã a gente retoma nossos estudos de logaritmo, tá? Aprofundamos um pouco mais. Então, boa noite para vocês e até amanhã.